Olá a todos dos segundos anos, sou o professor Luiz de História e hoje falaremos sobre, veja bem, uns dizem que é o descobrimento da América, outros se referem a essa chegada dos europeus na América como sendo a invasão do continente americano pelos europeus. Isso numa leitura mais crítica da história. Veja bem, existe uma história oficial mais ligada ao poder, que tem a versão dela. Então, de acordo com essa história oficial, quando Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, a América foi descoberta. Já uma visão mais crítica da história diz que a América foi, na verdade, invadida pelos europeus. Mas por que o Colombo veio para cá? Havia um intenso comércio entre a Europa e a Índia, que foi bloqueado, foi impedido de acontecer pelos turcos, quando os turcos invadiram o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Eles dominaram aquela região, estão lá até hoje, né? Então, os turcos islâmicos dominaram aquela região, conquistaram a cidade de Constantinopla, que atualmente tem o nome de Istambul, e fica na Turquia. Então, os turcos falaram, não, vocês, europeus, não vão mais passar por aqui. Bloquearam o comércio da Europa com a Índia, e os europeus eram loucos pelas especiarias indianas, né, aqueles produtos tidos como especiais. Inclusive produtos alimentícios, noz moscada, cravo da Índia. Então, poxa, como que nós vamos fazer? Os europeus disseram, precisamos encontrar um novo caminho das Índias. Foi até o nome de uma novela que passou na Globo, há anos atrás, Caminho das Índias. Só que essa expressão foi criada nesse período. Então, os europeus estavam loucos para encontrar uma nova rota comercial para as Índias. Então, foi por causa disso que navegantes foram para o mar. Na época, então, o mar era chamado de Mar Oceano. Não havia ainda esses nomes que temos hoje, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico. Chamavam simplesmente de Mar Oceano. E, inclusive, havia a crença de que havia monstros no mar, era viajar para o alto mar. Encontrar um novo continente, como eles encontraram naquela época, era uma coisa assim como seria hoje viajar para um outro planeta, para vocês entenderem bem, porque era algo extraordinário e que dava medo. Então, veja bem, os países que eram as potências da época eram Portugal e Espanha. Eram potências marítimas, econômicas e militares. Mais tarde, quando a gente for estudar isso, a Revolução Inglesa, então, mais tarde, com a ditadura de Oliver Cromwell, na Inglaterra, o Cromwell tornou a Inglaterra uma potência marítima, militar, comercial, e aí Portugal e Espanha decaíram e a Inglaterra subiu como potência dominante. Mais à frente. Mas então Portugal e Espanha foi que acabaram então patrocinando essas viagens marítimas, né? Que foi chamado aí do período das grandes navegações. Teve Cristóvão Colombo, teve Vasco da Gama, que tentou contornar a África para chegar até a Índia. Chegou lá até na ponta, na atual África do Sul, não conseguiu, voltou para trás, e por isso ele deu o nome àquela região de Cabo da Boa Esperança. O Vasco da Gama, que dá nome até a um time, né? E o Cristóvão Colombo teve uma sacada. Ele era muito observador, muito inteligente, daí ele percebeu que, conforme os navios iam se afastando no horizonte, eles iam desaparecendo aos poucos. Então, ele percebeu, poxa, na época acreditava-se que a Terra era plana.
Porque eles não tinham toda a tecnologia que nós temos agora, não tinha satélites, não teve viagens para o espaço, não teve chegada de homem à Lua, não teve nada disso, né? Então eles não tinham essa tecnologia, logicamente, que nós temos agora, né? Isso aí estava ainda longe de ser descoberto. Então ele estava na época que a Terra era plana. Só que e pior que até hoje, né? Por incrível que pareça, tem gente que nega a ciência e acredita que a Terra é plana, né? São chamados terraplanistas. Absurdo. Mas não podemos dizer para a época, né, que o pessoal era ignorante, não, porque no caso eles não tinham condições de saber que a Terra era redonda e achatada nos polos. Só que o Colombo percebeu que conforme o navio ia se afastando, ele ia sumindo aos poucos. Então, por quê? Ó, o navio está aqui, então ele ia sumindo aos poucos, então Colombo percebeu. Então a Terra é redonda, porque se fosse plana, o navio ia despencar. Então o Colombo concluiu que se ele desse a volta ao mundo, ele ia chegar na Índia. Só que daí ele chegou na América sem saber que era América, porque logicamente os europeus não conheciam a América naquele período, né? Só achavam que existia África, Ásia e Europa, só 3 continentes. Então, quando Colombo chegou lá, ele achou que havia chegado à Índia. Por isso que ele chamou os nativos de índios, porque ele achou que havia chegado na Índia. E como a influência do pensamento cristão, católico era muito forte naquele período, então ele também achou que havia chegado ao paraíso bíblico do Éden. Porque os índios andavam sem roupa. Era a forma da cultura deles, eles viviam assim, era a cultura deles. E como Adão e Eva viviam sem roupa no paraíso do Éden, então Colombo concluiu: então eu estou aqui no Éden, no paraíso do Éden. Tem até um filme, né, chamado A Conquista do Paraíso, que é sobre a chegada de Colombo nas Américas, os conflitos que existiram. Só que na América haviam já populações, né, chamadas indígenas. E a visão que Colombo tinha sobre eles, uma hora é que o Colombo equiparava os índios a animais, achava que eram a mesma coisa que animais. Outra coisa também era aquele mito do bom selvagem, achavam que era o homem bom, né? Então a visão europeu sobre os indígenas se alternava entre os 2 polos. Ou é o animal, o ser animalesco, ou é o bom selvagem. Quer dizer, a visão racista também, né? Entre aí, visão europocêntrica, ou seja, focada no próprio europeu, que ele é o centro do mundo, os outros são os outros. Agora, alguns desses povos formaram, inclusive, grandes civilizações. São chamados povos pré-colombianos. Por quê? Que já existiam antes de Colombo chegar. Então, temos aí, por exemplo, os astecas, que viviam mais ou menos aí, quer dizer, uma parte do Império Azteca ficava onde é o México atualmente, tanto que muitos mexicanos são descendentes aí, desses povos, inclusive dos astecas. Então, o Império Azteca era muito desenvolvido, e onde hoje é a cidade do México, eles criaram a cidade de Tenochtitlan, com uma arquitetura muito desenvolvida, tanto que não havia enchentes, eles planejaram tudo muito bem, de maneira muito bem avançada. E teve também os maias, que tinham uma astronomia e uma matemática muito desenvolvida. Tem também o famoso calendário maia. E os povos maias, eles entraram em decadência, num período antes até dos espanhóis chegarem. E os espanhóis não aceitaram que aqueles povos indígenas tivessem civilizações mais desenvolvidas do que as deles. Então, o impulso dos espanhóis foi o de destruir essas civilizações, foi de praticar genocídio, destruir esses povos, dominar, escravizar, matar, ou, inclusive mulheres grávidas, crianças, velhos, idosos, né? Não tinha perdão, os espanhóis foram detonando, foram destruindo. Então, Hernán Cortés
dominou o México em 1521. Né? E os Incas, naquela região assim, mais da América do Sul, tinham também uma civilização muito desenvolvida, e até hoje há excursões para as ruínas da cidade de Machu Picchu, onde era aí o centro de poder do Império Inca, né? Era a capital do Império Inca. Como é uma região muito alta, então tem gente que tem falta de ar, porque o ar é mais rarefeito, a 2.400 metros de altura. E os Incas eram chamados também de filhos do Sol, porque eles se consideravam filhos do Deus Sol. Lembrando que, assim como outras populações, os Incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e o Império Inca também era uma teocracia, ou seja, era um governo religioso, fundamentado em sua religião, e o imperador Inca era o representante do Deus Sol. E os Incas foram dominados pelo espanhol Francisco Pizarro em 1531. Eles usaram, inclusive, muito das lições do livro O Príncipe, do Maquiavel, que falaremos um pouco mais sobre isso mais tarde, que ensinava como que se deve dominar de maneiras nada éticas as populações. Então, o Príncipe de Maquiavel. Então ele percebeu que havia uma briga interna no Império Inca entre dois irmãos que queriam ser imperadores, né, o Huáscar e Atahualpa. Pizarro percebeu isso e se utilizou disso, né, dessa divisão, para dominar os Incas, da mesma forma violenta e genocida. E dentro da política da contra-reforma, que já foi estudada, a Igreja Católica também estava interessada em ter um domínio aí sobre as populações indígenas, que, no entender dela, deveria então servir ao Império Cristão Católico Espanhol. E uma boa parte aí da população, por exemplo, de países como a Bolívia, Peru, é descendente de povos como os Incas, né? E que até hoje vive numa situação assim complicada do ponto de vista social. O Brasil, né, foi colonizado por Portugal. Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, mas a colonização do Brasil se efetivou mais efetivamente através de 1530. E aqui no Brasil também os indígenas foram escravizados. Também houve aí genocídio de populações indígenas, né? E a partir de 1559 houve a escravização dos povos negros africanos, que vinham para cá através de navios negreiros. Tem até um famoso poema, leiam esse poema, esse poema aí do Castro Alves, O Navio Negreiro. Acha facinho do Google. E é um poema muito forte que ele critica essa escravização dos negros no Brasil e relata os horrores de uma viagem em navio negreiro, né? Então era uma coisa assim horripilante. Então também os negros foram escravizados, os negros africanos foram trazidos como escravizados para o Brasil, né? E dentro dessa política aí, né, que abarcou boa parte do Brasil colonial e também do Brasil imperial. Certo? Então, até a próxima aula.